a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, não só hoje, mas hoje sempre. Amém? Amém. Amém. Vamos ter um momento de oração. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e eleve seu coração ao Senhor. Pai bondoso, Pai querido, te louvamos, Senhor Deus, por essa linda manhã na tua santa e augusta presença, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por nos permitir adentrar essa igreja, esse local, para que a gente possa te cultuar, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio que poucos têm, mas que a gente possa valorizar isso, Senhor Deus. Então, muito obrigado, Senhor Deus, também, Pai, pelo batismo de Luísa, Senhor Deus, porque hoje os céus estão em festa, Senhor Deus. Hoje mais uma filha tua foi recebida no teu reino, Senhor Deus. E te louvamos, Pai, por a gente poder contemplar isso, por esse mistério, Senhor Deus, mas também porque a gente sabe que é a tua ordenança para a gente batizar os teus filhos. Então, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. E te pedimos, Pai, nessa manhã, que o Senhor continue falando conosco. Continue, Senhor Deus, ministrando aos nossos corações, porque se o Senhor não falar, tudo isso aqui também se torna em vão, Pai. Se a tua presença não estiver, se a gente não contemplar a beleza da tua santidade, Senhor Deus, nada vai valer tudo isso. Então, Pai, em nome de Jesus, te pedimos, Pai, que o Senhor tire, Pai, quebre todas as barreiras que possam impedir a gente de ouvir a tua palavra, que a gente possa impedir de a gente poder estar com o nosso coração contrito e quebrantado diante de ti. Eu te peço sobre mim, sabendo quem sou, falho pecador, limitado, mas para a tua honra e tua glória, o Senhor faça bem-aventuradas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração diante da tua face. Ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Amados, vamos fazer novamente a leitura dessa carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos de 1 ao 16. E diz assim a poderosa palavra do Senhor: Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem o erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Essas são as palavras do Senhor. Demos graças a Deus. Amém, amados. Amados, eu estou feliz de estar aqui nessa manhã, né? O reverendo Túlio, bispo eleito, né, me convidou para que pudesse trazer a palavra hoje. E a gente ama muito esse bispo, né, porque ele convida a gente e também dá tema, né? A gente gosta muito disso, pastores, né? E aí ele disse que está com uma série de sermões, né, aqui, que é relacionamentos da aliança.
E eu gosto muito dessa palavra aliança, porque se estamos aqui hoje, é porque a gente faz parte de uma aliança com o Senhor, né, a qual Ele prometeu que iria nos buscar, que a gente é liberto, que a gente é salvo, e louvado seja o nome do Senhor, né? E o intuito dessa série é nos levar a gente entender os nossos relacionamentos dentro dessa aliança. E o tema que ele me pediu para trazer é unidade na diversidade, né? Talvez a gente pense, quando a gente escuta essa palavra, que sejam coisas diferentes, né? Porque unidade, como eu posso ser um só na diversidade, num corpo, né? Em várias coisas. E foi um grande desafio para mim, né? Pensar sobre isso, ler, orar ao Senhor, para que o Senhor pudesse trazer ao meu coração sobre esse tema. E tem um ditado popular que diz que a união faz... Eu não vi, não. A união faz a força. E esse ditado é uma verdade. A gente unido, a gente sendo um só, a gente é capaz realmente de fazer muitas coisas. Tem outro ditado que diz que você sozinho consegue ir mais rápido, mas você junto consegue ir mais longe, né? E isso é ser igreja. Ser igreja é a gente poder entender que fazemos parte de um lugar, de um corpo, de uma família que tem muitos membros, mas que somos apenas um. A gente precisa entender que, apesar das diferenças, apesar da diversidade que há aqui, né, de pessoas de culturas diferentes, pessoas de pensamentos diferentes, pessoas que têm personalidades diferentes, somos sim, em Cristo, um só. Porque através dele, que é a nossa cabeça, a gente foi recebido como filhos de Deus. E o sangue dele é capaz de nos fazer um só, filhos do Senhor. Igreja é isso. Ser igreja é esse ajuntamento dos filhos de Deus. É onde a gente entende que, quando estamos realmente inseridos no Senhor, tornamos um só. A gente tem um costume muito, talvez errado, de achar que igreja é quando a gente está aqui, nesse templo, quando estamos aqui nesse local, ou quando a gente passa de frente a uma igreja. Não, igreja somos nós, unidos pelo sangue de Cristo Jesus, que nos faz esse elo, apesar da diversidade, apesar de sermos diferentes, isso faz com que sejamos um no Senhor Jesus. Amém? Amém, amados. Mas se a união, ela faz a ligação, ele faz o elo, a desunião, né, é capaz de nos destruir. A gente acabou de cantar uma canção dizendo que a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, né? Os leões não pararam a igreja, e isso é verdade. Por quê? Porque a igreja ela é una, santa, católica e apostólica. Temos uma igreja que é realmente uma só ali, e essa música, eu não sei se o autor quis falar sobre isso, mas quando eu escuto ela, eu me lembro da igreja primitiva. Eu me lembro ali da igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E tinham tudo em comum. Por quê? Porque era santa, una, católica e apostólica. Não católica, e aí a gente sempre tem que falar isso, né? Infelizmente, né? Mas não católica romana, mas católica de ser universal, né? De ser uma só. E isso nos faz entender que nós aqui, né, Paróquia Monte Sinai, somos um corpo, um membro, uma extensão da igreja que está espalhada por todo mundo. Então, amados, a gente precisa entender que se a gente se unir, se a gente entender que temos uma missão, que existe um desejo de Deus para que nós sejamos um, a gente é capaz de muita coisa. O Coliseu realmente não vai ser capaz de nos parar. Os leões, né, toda a perseguição, tudo não vai ser capaz de nos parar. Agora, o que é capaz de nos parar? O que é capaz de nos impedir da gente realmente ser igreja? A divisão. A divisão é algo danoso, algo tão prejudicial. Olha,
ela enfraquece, ela fragmenta e frustra o plano de Deus sobre as nossas vidas. A desunião, a falta de unidade é capaz de nos separar e nos parar da gente crescer, da gente fazer maravilhas no meio do Senhor, da gente ver sinais e prodígios, porque estamos divididos, segregados, separados. Amado, se tem uma coisa que vai destruir a igreja, é a falta de união. É a gente estar achando que, olha, não, esse meu irmão, né, que está aqui do meu lado, ele não é meu irmão, ele é meu primo, né? Ele é um irmão que dá muito trabalho, mas, amados, eu vou fazer isso novamente. Eu fiz isso em Arco Verde, eu vou fazer aqui também. Olhe para alguém que está do seu lado aí e diga: você é meu irmão em Cristo. Eu estou gostando disso, viu? Eu estou gostando disso. Eu não gosto de fazer isso, não, eu estou brincando, né? A gente tinha um pastor lá em Caruaru que todo culto ele fazia isso, a gente criou uma aversão a falar isso, né? Mas é bom, às vezes, para a gente entender que a pessoa que talvez você não conheça, que está do seu lado, ela é sua irmã em Cristo. E a gente precisa realmente estar unidos para que a gente consiga atingir o objetivo daquele que nos comprou por um alto preço. Eu queria falar de algumas coisas muito interessantes durante a história da Bíblia, que houve divisão, separação e destruiu, né? Por exemplo, a Bíblia diz que no começo de tudo havia uma harmonia, havia unidade ali entre criação e Criador. Havia um elo, havia essa unidade fluindo, havia essa intimidade fluindo entre eles. Mas diz porque Adão quis ser como Deus. Adão quis viver só, né? Ser alguém autônomo, que não estava ali ligado a Cristo, a Deus. Ele acabou se separando. E houve divisão. E a gente sabe qual foi a consequência disso. O pecado entrou no mundo. Outro texto interessante que a gente encontra na Bíblia é sobre Caim e Abel. Olha, dois irmãos ali, né, talvez vivendo em união, mas o que fez com que aquele irmão matasse o outro? Qual foi o motivo de Caim matar Abel? Vocês sabem por que ele matou? Por causa de um culto. Olha como isso, a separação, a divisão, ela é capaz de nos matar, de nos separar, de impedir o projeto de Deus para nossas vidas. Olha, Caim matou Abel porque foi oferecer um culto ao Senhor, né? Oferecer ofertas ao Senhor, e por isso, por inveja, ele acabou matando o seu irmão. E a pergunta que Deus faz nessa manhã para mim e para você: aonde está o seu irmão? Assim como fez com Caim. E a nossa resposta nunca pode ser: por acaso eu sou dono dele? Por acaso eu tenho domínio sobre ele? Amados, Cristo morreu pela igreja. Cristo se deu naquela cruz para que a gente pudesse ser um no Senhor. Não foi, a morte de Cristo não foi por mim. A gente tem muito que dizer assim: Cristo morreu por você. Não, Cristo morreu por nós, pela igreja do Senhor. Cristo morreu, deu a sua vida, o seu sangue, para que a gente pudesse ser um com Ele. E eu digo a você, precisamos viver sendo um no Senhor. Para a gente terminar essa introdução, tem um texto, né, lá em João 17, que a gente chama da oração sacerdotal, onde Jesus ali está orando junto com o Pai, e ele diz assim: Senhor, Deus, Pai, que eles possam ser um, assim como eu sou um contigo. Olha o que o texto diz: não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, está unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amado, sabe qual vai ser
a maneira mais eficaz da gente conseguir propagar essa mensagem de Cristo a partir do momento que a gente se torne um só no Senhor. A mensagem, o evangelho vai ser poderoso, não apenas com palavras, mas com poder, quando a gente entender o poder da união da igreja do Senhor. O poder que isso traz para mim e para você. Porque quando o mundo conseguir enxergar que a igreja é uma só, eles vão se converter. Eles vão ver o poder que há em Cristo Jesus. A glória é manifestada através de mim e de você. A gente precisa entender isso do Senhor. Precisamos entender que existe um desejo de Jesus e do Pai, para que nós, embora muitos, somos um só corpo. E a gente viva isso, né? Eu estou tentando implantar lá e eu estou conseguindo. Quando o bispo Túlio, eu vou falar bispo eleito, mas vou falar logo bispo já. Ele pede para a gente, na hora da Eucaristia, repetir essas palavras de mão dadas. Sabe por quê? Para mostrar que realmente a gente precisa acreditar e viver isso. Que embora muitos, somos um só corpo. Que não sejam apenas palavras ditas, mas que sejam verdades, né, guardadas no nosso coração. Apesar do corpo ser diverso, e o texto que a gente leu, a gente vê isso, que Jesus ali, né, ele deu um para profeta, mestre, né, há uma diversidade de dons e talentos dentro da igreja. Talvez, uma vez Marcondes pregando numa conferência, né, Atitude lá em Vitória, ele diz que temos uma grande tendência de querer que todo mundo flua no mesmo dom que a gente tem. A gente tem uma tendência de que alguém que é profeta quer que todo mundo seja profeta. Alguém que gosta de exortar e trazer palavras, né, trazer uma palavra do Senhor, quer que todo mundo faça isso. Mas, amados, há uma diversidade no corpo do Senhor. E a gente precisa entender que isso é uma riqueza que Cristo nos dá. Essa capacidade dos dons e talentos que é derramado sobre cada um de nós. E isso é a beleza de sermos igreja. Isso é o que nos traz realmente, e podemos chegar muito mais longe, mais unidos no Senhor. Então, amados, eu quero trazer aqui 3 pontos pela qual a gente pode entender que a gente precisa viver essa unidade, sermos um na diversidade. O primeiro ponto que a gente precisa entender é que isso é vontade de Deus. É vontade do nosso Pai. E aí Deus diz assim: se me amas, obedece meus mandamentos. Se você ama a Deus, se você ama o Pai, se você quer ter relacionamento com Ele, se você quer provar que ama a Deus, você precisa obedecer. Você precisa obedecer ao Senhor. Você precisa realmente querer cumprir a vontade de Deus. Você precisa ter esse desejo de fazer a vontade do Senhor. Jesus fez essa oração declarando o seu desejo que todos que crescem nele tivessem a união que ele tinha com o Pai. Sabe qual é o padrão de unidade? É a Trindade. O padrão da unidade para a gente viver a igreja é a Trindade. Não há divisão, não há contendas, não há brigas, não há vontade própria, mas vontade de cumprir a vontade do outro. Isso é essa igreja. Esse é o padrão que Cristo deseja para cada um de nós. E sabe quando a gente vai conseguir fazer isso? Quando a gente estiver cheio do Espírito Santo. Não iremos conseguir ser um no Senhor e obedecer os seus mandamentos se a gente não tiver revestido do Espírito Santo. Porque vai ser carne com carne, né? Não sei se vocês sabem, mas toda quarta-feira aqui a gente tem um culto. O quê? Sim, você que estava sozinho aqui. Temos o culto carismático. E no culto carismático acontece o quê? A gente tem um momento de oração. A gente unge, né? A gente ora por vocês. E a gente faz o quê antes da gente orar? A gente unge com óleo. E o que significa óleo? Unção, Espírito Santo. E isso quer dizer que nessa oração
ali não é carne com carne, mas há um elo que liga essa carne com carne, é o Espírito Santo. Então o que faz eu ser um com você, a gente conseguir cumprir isso, é o Espírito Santo. Ele unindo a gente. Apesar das nossas diferenças, apesar da nossa maneira de ser, o que vai unir a gente é a gente estar cheio do Espírito Santo. A gente buscar essa presença do Pai através do Espírito Santo. Paulo diz, nesse começo desse texto que a gente leu, dizendo assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor. E a gente, quando escuta essa palavra suportar, a gente acha assim: eu suporto, Túlio é difícil, mas eu suporto ele. E não é isso que Deus está dizendo. O suportar é ser suporte, é estar abaixo para que essa pessoa ela cresça. O ser suporte é eu ser alicerce na vida de alguém, do meu irmão. Paulo tinha esse desejo porque Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. E ele entendeu que somente havia um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Olha como Paulo enfatiza a ideia de todos sermos um só. Precisamos, amados, entender que isso não é a vontade do pastor, do bispo, mas é de Deus para a gente. É a vontade que vem do alto. E a gente sabe que tudo que vem do alto é melhor e maior do que a nossa vontade. Amém? O segundo ponto que a gente aprende é uma ordenança também do Senhor para a gente ver unido. Olha o que o Salmo 133 fala. Como é bom e agradável vivermos unidos, ó irmãos. Pois ali o Senhor ordena essa bênção. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. É como um orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A gente precisa viver unidos, amados. Não há outro caminho. E não adianta você estar pulando de igreja achando que você vai achar um lugar melhor. Porque também a outra igreja é corpo de Cristo e a gente vai estar também com os mesmos problemas, porque ainda estamos aqui sendo aperfeiçoados para a glória do Senhor. Eu estava conversando agora no caminho, vindo de Caruaru para cá, e teve uma época lá no Redentor que a gente passou por uma turbulência na nossa igreja. E a gente tinha alguns irmãos que andavam muito com a gente desde a nossa adolescência. A gente fazia parte do louvor, vivia andando para tudo que é assim, realmente como uma família. E houve uma divisão na igreja e acabou que esses nossos irmãos saíram para outras igrejas. E a gente começou a dizer assim: não são mais nossos irmãos. Eu comecei também a perceber e assim a viver como se essas pessoas tiveram apostatado da fé, fossem fugitivos do Senhor, estavam ali em rebeldia, em rebelião, estavam fora do corpo de Cristo. E eu tinha essa visão até pouco tempo. Até um dia que eu tive que me encontrar com eles num restaurante e foi muito difícil para mim ver eles como meu irmão. Foi muito difícil para mim porque eu achava que ser igreja era apenas na episcopal. E eu me sentia traído por eles terem me abandonado. Até que o Senhor começou a tratar isso fortemente. Olhem para eles como seus irmãos. Apesar de eles não estarem na mesma igreja, na mesma denominação, eles estão em outras e estão servindo como corpo de Cristo lá. E olha que foi uma ferida muito grande no meu coração. Até sentimento de traição que teve em alguns casos, mas foi difícil olhar para eles. Eu estava compartilhando agora no carro. A gente precisa olhar
para eles como nossos irmãos em Cristo Jesus. Olha como é difícil isso. Até a gente chegou na conclusão, isso é utópico, mas é vontade de Deus. A gente precisa cumprir isso. Talvez alguém aqui que, poxa, a gente andava junto com esse casal, com esses meus irmãos do Senhor, mas eles não estão agora mais no nosso meio, foram para outra igreja, agora nos traíram. Não, amados, eles continuam sendo o corpo de Cristo, eles continuam servindo ao mesmo Senhor, e a gente precisa viver isso. E ao encontrar eles na rua, abraçar a paz, meu irmão. Isso ser de verdade, não ser falsidade. Eu estou confrontando vocês, mas eu fui confrontado e estou sendo confrontado com essa palavra também. Eu até falei a pastor Túlio, foi difícil elaborar esse sermão. Mas porque estava doendo no meu coração. Estava fazendo efeito em mim. E precisa fazer efeito na igreja. E para finalizar, o último ponto que a gente aprende com esse texto é porque, amados, quando há união, há crescimento. A igreja, ela cresce. E ela cresce da forma que Deus deseja. O final do texto de Atos 2, 42 a 47, fala que e Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Deus ia colocando, Deus ia mandando, enviando aqueles que iam sendo salvos. Sabe por que isso acontece? Por causa da união que aquela igreja estava vivendo. Eles tinham tudo em comum. Não havia nenhum que passava necessidade. Sabe por quê? Porque eles vendiam suas propriedades e davam uns aos outros. Eles sabiam as necessidades do irmão que estava ao seu lado. E a gente tem vivido uma igreja que se parece mais até com um clube, né, que vem aqui, né, recebe uma palavra abençoada, né, faz um network, conhece algumas pessoas, mas logo vai-se embora. Não tem comunhão, não tem essa vida na vida. A gente precisa voltar às raízes. Precisamos voltar ao projeto de Deus para nós. Dissemos nós, embora muitos, somos esse corpo de Cristo no Senhor Jesus. Os membros daquela igreja primitiva tinham prazer em se manterem unidos. Eles amavam essa comunhão. E aí, quando via alguém triste, o que foi, meu irmão? Está passando o quê? O que é que eu posso ajudar você? Isso é o desejo de Deus para a gente. Viver esse corpo no Senhor. E para concluir, eu quero dizer a você que existe uma história que diz que durante a era glacial, muitos animais estavam ali morrendo de frio. E existiam também ali os porcos-espinhos. E toda vez que esses porcos-espinhos queriam se aquecer, se juntando, né, para poder não morrer de frio, toda vez que eles encostavam em alguém, começavam a ferir. E aí eles não conseguiam chegar perto de ninguém, porque toda vez que eles chegavam, eles causavam ferida nas pessoas. E aí eles assim entenderam que, poxa, então vamos fazer o seguinte, vamos se unir aqui na tribo da gente, né? Vamos fazer essa união com o nosso semelhante. E eles começaram a fazer esse bando e a se unir como os porcos espinhos, mas ainda assim continuavam se ferindo. E aí alguns decidiram sair de perto e morrer. Sair daquele bando e morrer. Mas alguns permaneceram ali fiéis e ficaram juntos, mesmo feridos. E eles conseguiram sobreviver. Amados, o que causa divisão entre a gente, entre mim e você, é o nosso pecado. É a nossa imaturidade. E a gente precisa amadurecer como igreja. A gente precisa entender que aqui sim vai ser o lugar onde a gente vai ser machucado. Talvez palavras difíceis de a gente escutar do nosso irmão, né? Injustiças vão acontecer, mas também aquele lugar onde a gente vai ser curado, onde as feridas irão ser tratadas, onde o Senhor vai estar derramando sobre cada um de nós aquilo que a gente precisa. Não há vida longe do corpo do Senhor.
não há vida longe desse corpo que traz vida para as nossas vidas. E amados, eu não sei qual é a sua visão de igreja, eu não sei como você tem entendido isso aqui que estamos fazendo, mas eu digo a você que o projeto de Deus para mim e para você é que a gente seja um no Senhor, é que a gente realmente possa entender que Cristo nos plantou aqui para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente ser aperfeiçoado e a partir disso a gente realmente glorificar, a gente mostrar a glória do Senhor a esse mundo. E se é o seu desejo nessa manhã, eu queria orar por você. Se você deseja realmente, talvez até perdoar alguém, liberar perdão sobre a vida de alguém, talvez esse seja um momento oportuno de zerar o placar, de recomeçar, dizer assim: meu irmão, me perdoa e eu te perdoo também. Vamos recomeçar. Eu não quero estar contando mais quantas vezes você falhou comigo, mas eu quero recomeçar e zerar o placar. E a gente poder viver igreja no Senhor. E a gente poder glorificar a glória de Deus a esse mundo. A constranger as pessoas aí fora. Porque a gente é um só no Senhor. Queria orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor Deus, como tua família, como os teus filhos, como esse corpo bem ajustado. Pai, o nosso desejo, Senhor Deus, nessa manhã, é realmente a gente ser um em Ti. A gente poder realmente estar unidos, suportando uns aos outros. Pai, um corpo bem ajustado. Apesar das nossas diferenças. Apesar de sermos quem somos. Mas, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda para que a gente possa viver o Teu projeto ainda aqui nesse mundo como Tua igreja, Pai. Que possamos Te glorificar assim como Jesus veio, Pai. E glorificou o Teu nome porque Ele estava aqui obedecendo ao Seu chamado. Estava aqui sendo um, cumprindo a Tua vontade. Queremos, Pai, como igreja, continuar o legado que Jesus nos comissionou. Da gente ser um contigo. Da gente poder viver essa comunidade, Senhor Deus, onde a tua glória é manifestada, onde a tua presença real, onde o teu Espírito Santo, Pai, vai acrescentando os que vão sendo salvos. Que a gente possa viver essa unidade no Senhor, essa união em Cristo Jesus. Pai, nos dá, Senhor Deus, essa maturidade. Pai, tira, Pai, todos os nossos desejos e vontades que impedem o nosso irmão de crescer. Faz com que a gente abra mão, que a gente renuncie, para a gente poder viver em harmonia, em unidade, suportando, aguentando, Pai, sendo até motivo de zombaria, se for o caso, mas para que Tua glória seja manifestada, Senhor Deus. Que a gente possa com humildade viver isso, porque esse é Teu desejo, Pai. Então, em nome de Jesus, Te pedimos isso e Te clamamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Louvemos ao Senhor.